Deus derrama suas graças na vida de quem nele crê. Essas graças são abundantes, mas dependem da abertura, do caminhar e da fé de cada um. Renovando a nossa fé em Deus, peçamos que o Senhor nos liberte de todo o mal e que o seu Espírito nos direcione sempre para a sua presença. E celebremos com fé. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, ficai cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados com o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito: maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito no livro da lei. Pela lei, ninguém se justifica perante Deus. Isso é evidente, porque o justo vive da fé. E a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus, e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, na primeira leitura, tomando como exemplo Abraão, o pai da fé, São Paulo continua a nos falar que a nossa salvação não vem pela observância da lei, mas sim pela fé em Jesus, que se entregou por nós e nos libertou do pecado. Com o salmista, louvamos a Deus por manter a sua aliança para conosco. Como é bom fazer parte desta comunidade de fé que se reúne para agradecer e proclamar as maravilhas de Deus. Como é bom sentir a ação de Deus em cada dia de nossa vida. No Evangelho de hoje, Jesus deixa claro que é por ação de Deus que Ele realiza os seus sinais. Nesta passagem em especial, que expulsa demônios. Ele também enfatiza a importância de, ao sermos libertos do mal, permanecermos templo do Espírito Santo. Pode acontecer que depois de recebermos uma graça de Deus, nos distanciemos do Senhor com o passar do tempo. Irmãos, é preciso que enchamos a nossa vida com a presença de Deus, sem deixar brechas para que o mal retorne para ela. Não deixemos para depois o jejum e a oração. Busquemos incessantemente a fortaleza de Deus para vencer as intempéries da vida. Em Deus está a nossa força. Elevemos as nossas orações a Deus e peçamos que derrame em nós a graça necessária para sempre o buscarmos, abrindo-nos à ação libertadora do Espírito Santo. Que a nossa fé seja firme como a de Abraão, que cultivemos a presença de Deus em nossa vida. Santa Maria, rogai por nós. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.